acompanhar mesmo. Muito bem, hoje nós vamos cantar com acompanhamento cantado, né? E eu espero que o acompanhamento leve vocês a cantar forte também. Né? O Robert vai abrir esse microfone, porque a gente vai começar a transmissão, já começou, e o pessoal que está do outro lado assistindo, ontem nós tínhamos mais de 60 pessoas vendo o culto da noite. Né? Isso é sinal que, além do pastor Tiago estar fazendo sucesso e bombando no Facebook, Tiagão, né? Vocês têm que cantar para mostrar que vocês também vão bombar no Facebook, ok? Então a gente vai cantar uma música que a gente não conhece ainda, mas é a primeira vez que nós vamos cantar. Prestem atenção, porque durante a semana nós vamos cantar de novo, chamado Meu Farol. Farol, sabe o que é um farol? É aquele que ilumina a noite no mar, nas suas encostas, para que os navios não batam nas pedras e afundem. Então assim é a vida do cristão, tem que ser um guia, um farol, que ilumine a vida dos outros, para que eles não se percam, não afundem os seus navios, a sua vida. Vamos cantar então, Meu Farol. Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar.
E eu digo que é um livro aberto da nossa, teria que ser um livro aberto da nossa vida. E ele é uma reflexão, apesar de ser uma música bem pesada, assim, de letra, de música, é uma reflexão para você. O que você crê, você vive? Aquilo que você fala que crê realmente é o teu dia a dia? Vamos cantar e reflita na música, reflita na letra dessa música e cante conosco. Se você quiser ficar em pé, pode ficar, não tem problema nenhum. Aliás, é bom a gente se exercitar um pouco para o sangue subir. Vamos lá. Tem um fogo intenso no meu coração, arde um desejo forte de pregar, de contar para todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido. Por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pegaram suas vezes sem perder a espada. Essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra. Creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que só pela fé que sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com a mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Lembra daquela geração passada, meus pais? Lembra da geração passada? É como ela que devemos viver. Tem um fogo intenso no meu coração, arde um desejo forte de pregar, de contar para todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pegaram suas teses sem perder a espada. Essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com a mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra. Eu creio que sou salvo somente pela graça. Creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que só pela fé que sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com a mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Não posso deixar de lembrar do meu pai. Pode ficar em pé, nós já vamos ficar em pé de novo, né? Para cantar a outra música. Quando fala daquela geração, me lembro do meu pai, lembro do pai da Lucy, com o qual tive a oportunidade de conviver por muito tempo. Pessoas fiéis a Deus, temiam a Deus sobre todas as coisas, tudo que acontecia,
pregavam a palavra com o seu testemunho, com o seu coração, coisas que às vezes faltam para a gente. Mas agora a gente vai cantar a mensagem da cruz. É um hino de reflexão pessoal, lembrando do sacrifício de Jesus. Em inglês essa música eu acho que chama-se Rugged Cross, é isso? Lembrando da cruz do Calvário, mas pessoalmente, não pelo que está do seu lado, não pelos seus filhos, para você. O que representa a mensagem e a cruz para você? Qual é o valor que ela tem para você? Enquanto a gente estiver cantando, pense na mensagem da cruz. Levarei eu também
Amém. Grandioso Deus, nosso Pai, Senhor da nossa vida, nosso Salvador e Redentor. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, nessa casa de oração, em liberdade de estar aqui para ouvir a Tua Palavra. E que a Tua Palavra hoje possa calar fundo no nosso coração e trazer a nós sentido para a vida, revigoramento espiritual, transformação de caráter, crescimento em tudo, Senhor. Nós te pedimos isso porque precisamos disso, Senhor. Nós pedimos porque precisamos ser cristãos melhores, precisamos ser pais melhores, filhos melhores, filhas. E assim, Senhor, estamos aqui, requerendo de Ti a promessa que tens na Tua palavra para nós, de que há transformação quando Te buscamos e queremos Te buscar agora em espírito e em verdade. Ajuda o pastor Tiago nesse momento que fale através do seu espírito aqui, essa mensagem que tem para nós, para que ela possa surtir efeito em nós também. Querido Deus, sei com aqueles adoentados e doentes da nossa igreja, consola-os, se eles estiverem nos assistindo agora, que a Tua paz também esteja com eles, através da mensagem que assistirão. Sei com aqueles que estão na internet nos assistindo, que possam receber também, no seu coração, na sua vida, nesses momentos que aqui estivemos, que estiverem assistindo, possam receber consolo, bênção e paz também. Fica, portanto, conosco agora, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Your light, light of your face, shine on us. Lord, let your light, light of your face, shine on us. That we may be saved, that we may have life, to find our way in a darkest night. Let your light shine on us. Lord, let your grace, grace from your hand fall on us.
Orar? Grande Deus e Pai, nós te agradecemos porque aqui estamos mais uma vez pela Tua graça, sustentados pela Tua misericórdia, e hoje queremos que a luz da Tua palavra brilhe sobre nós. Queremos ter contato com a Tua palavra e nesse momento queremos que a luz que vem do Senhor ilumine todos os cantos da nossa vida, todos os espaços do nosso coração, e que a gente descubra verdades com as quais ainda nós não havíamos nos deparado, mas também que a gente seja relembrado de algumas coisas importantes, de coisas fundamentais para a nossa caminhada contigo, que em algum momento foram esquecidas. Dá-nos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Que bom que você está aqui. Cada dia que passa dessa semana, a gente tem alguns que vão se repetindo, né? Alguns que já estiveram com a gente no sábado, alguns que estiveram com a gente ontem, estão com a gente hoje, mas sempre tem alguma pessoa que está vindo pela primeira vez. Tem alguém que está vindo pela primeira vez nessa semana, que não veio nem sábado nem domingo? Pode levantar a mão rápido assim, ó, para ninguém ver. Pronto. Tem alguém? Ok. Seja muito bem-vindo. Você que está vindo pela primeira vez, talvez tenha alguém também que está lá em casa acompanhando na internet, primeira vez essa semana. Nós estamos durante essa semana falando sobre o reino de Deus, falando sobre a vinda do reino de Deus. O tema da semana é que venha o reino, pensando na oração que o próprio Jesus nos ensina a fazer, que venha a nós o vosso reino, que venha o reino de Deus sobre nós. E a gente já aprendeu algumas coisas importantes. Só para recapitular, o reino de Deus, só para a gente lembrar disso, o reino de Deus é a chegada do Cristo. Onde Cristo chega para reinar, onde Ele é recebido como rei, aí é o reino de Deus. Ele não é rei pelo simples fato da gente ouvir falar sobre ele. Ele não se torna rei, ele não é entendido, ele é rei, obviamente, mas ele precisa ser recebido como rei. Ele precisa ser abraçado como rei. E essa postura de submissão diante de Cristo, essa postura de reconhecê-lo como Senhor, é exatamente aquilo que o próprio Cristo vai falar na oração do Pai Nosso. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Porque no céu, Deus reina. No céu é só Cristo que reina. Então, desejar o reino de Deus é desejar que Deus seja tão soberano sobre a minha vida quanto Ele é soberano sobre a vida dos anjos. É desejar que Ele seja tão soberano sobre as minhas decisões quanto Ele é soberano no céu. Que Ele seja soberano na minha casa da mesma maneira que Ele é soberano no céu. E isso é muito grande. Mas isso é o convite que a gente faz quando a gente deseja que o reino comece. Que o rei exerça o papel dele, que é reinar. Quer dizer como funciona, quer guiar, quer dirigir. E ontem a gente conversou um pouquinho sobre uma das coisas, como é que vivem as pessoas no reino de Deus. Uma das coisas primárias é, quem está no reino de Deus vive sob a certeza e a convicção de que o rei, que Cristo é suficiente. A gente vai continuar nossa conversa hoje em João capítulo 3. Ontem foi João capítulo 6 e hoje João capítulo 3. Então quero convidar você para abrir a sua Bíblia, se você tiver a Bíblia aí com você. Se não, pode abrir no seu celular. Se você tem toda a Bíblia decorada na cabeça, é só você ir aí em João capítulo 3, na sua cabeça. Você que está nos acompanhando pela internet, a gente tem tido, bastante gente tem acompanhado, seja muito bem-vindo. Continue acompanhando, esse é apenas o terceiro dia da semana. Nós ainda teremos uma caminhada, não muito longa, mas uma boa caminhada, espero que seja uma boa. Mas quem não achar uma boa caminhada, guarda para você, tá? Não precisa ficar falando. João capítulo 3. João capítulo 3 agora é uma história de um homem que encontra com Jesus no meio da noite. Eu sei que você provavelmente já conhece essa história. É a história de Nicodemos. Nicodemos é um dos principais, quando é chamado de um dos principais dos judeus, é porque ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era mais ou menos uma corte superior, uma suprema corte dos judeus. Era geralmente composto por 70 homens. Esses líderes, esses sujeitos, eles eram então responsáveis por grandes decisões, por legislar, por aplicar as leis. É claro que nesse tempo que a gente está falando, nós estamos falando de um tempo em que o Império Romano está sobre esse Sinédrio, sobre essa organização dos 70. Mas ainda assim eles tinham muito poder. É pelos 70 que passa um dia, tem uma conversa entre os 70 sobre o que a gente vai fazer de Jesus. Ele está ganhando cada vez mais espaço, está se tornando cada vez mais forte, o que a gente faz dele? E acho que a gente tem que condenar, a gente tem que matá-lo. E é nessa reunião, em uma dessas reuniões, que Nicodemos se levanta e diz o seguinte: olha, não é parte da nossa maneira, não é assim que a gente funciona, a gente não condena ninguém sem antes ouvir.
E aí alguns já falam, ah, você é discípulo dele também e tal. E começam as acusações. Mas a história de Nicodemos começa aqui, quando um dia à noite ele vai ter com Jesus. E aí então você pode acompanhar comigo o capítulo 3, o verso 2. Este de noite foi ter com Jesus. Isso eu já disse, né? Mas está falando agora na Bíblia. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ontem a gente falou sobre o negócio do sinal. Vocês lembram? Quem não estava aqui não tem como lembrar, né? Mas quem não estava aqui, ontem nós falamos que o sinal, lembrando daquela... E uma coisa importante é que o Novo Testamento sempre faz eco ao Antigo Testamento. O Evangelho de João, em algumas coisas, ele faz eco ao livro de Êxodo. Assim como Mateus também, mas João também faz. E um desses ecos é nesse momento. Por exemplo, em Êxodo existe a expressão de que, olha, vocês vão me fazer um tabernáculo e eu habitarei entre vós. Em João aparece Jesus chegando e é dito, e ele será então, e ele será o tabernáculo de Deus entre vós. E tem vários outros paralelos, o paralelo de Jesus aparecendo como figura de várias coisas do santuário, como a luz, como o pão da vida, como a água. Por exemplo, quando aparece no ritual, não sei se você se lembra desse momento, quando Jesus fala, eu sou a água da vida. Quando Jesus fala sobre isso, ele está acompanhando uma festa. Ele está acompanhando a festa em que na festa dos tabernáculos, todos os dias, durante os dias todos da festa, os 8 dias da festa, alguém ia até lá e o sacerdote sempre levava diante um representante, um líder, né, religioso, levava diante das pessoas um cântaro cheio d'água. E esse cântaro cheio d'água era a lembrança de que Deus no deserto providenciou água, que Deus no deserto deu água para a rocha, e ele levava lá sempre o cântaro. E então... Diz a tradição que no último dia ele levava um cântaro vazio. E ele levava o cântaro vazio porque então a oração do último dia era porque da mesma maneira como Deus proveu a água, que agora ele proveja, ele traga então o Messias. E o cântaro era levado com água todos os dias como lembrança da água que foi dada no deserto. No último dia era um cântaro vazio, clamando pela vinda do Messias. E é nessa cena... Vendo essa cena, que Jesus olha lá, está vendo aquele cântaro vazio, está vendo essa cena toda? Eu sou a água da vida. O Messias já chegou. E aí então Jesus mostra e mostra essa verdade para aqueles que estavam acompanhando a festa. São detalhes importantes que conectam o Evangelho de João com Êxodo. E agora tem essa ideia do sinal. O sinal é o selo de autenticidade daquele que é enviado por Deus. Moisés vem com sinais, o profeta vem com sinais. E agora Nicodemos chega para Jesus e diz, Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos, vamos pensar aqui agora entre a gente. Você acha que Nicodemos está sendo sincero ou está sendo sarcástico, está sendo apenas lisonjeiro? Você acha que ele está sendo sincero nisso que ele está dizendo? Sim ou não? Alguém acha que não? Alguém acha que Nicodemos está de trairagem? Não? Tudo bem. Nicodemos está sendo sincero. É algo sincero, ele está falando algo sincero. Isso, o que Nicodemos fala para Jesus, pode ser entendido como um elogio? Sim? É uma coisa boa? Sim. Ele chega e diz, olha, Nicodemos, ele fala, Jesus, o Senhor é o Rabi. Primeiro ele começa falando, Rabi, tu és mestre vindo da parte de Deus. Imagina só alguém olha para você e fala, você é muito de Deus. Já pensou? Alguém olha para você no seu trabalho, em algum lugar qualquer, até mesmo alguém da família, olha para você e fala, eu vejo muito Deus em você. Isso ia ser um elogio ou não ia ser um elogio? Um baita elogio. E como é que você faz quando você recebe um elogio? Agradece? Os mais educados agradecem. Geralmente. Tem os educados que agradecem, tem aqueles que não gostam muito de receber elogio, tem gente que não gosta muito de receber elogio. Eu não sei se você é desse. E se você for, você vai se identificar. Tem gente que não sabe receber elogio. Que a pessoa é elogiada e ela não sabe reagir. Ela fica, às vezes ela se deprecia, né? Fala, olha, como você está bem vestido hoje. Ah, não, peguei a primeira roupa que eu vi na frente, eu peguei. Você não consegue falar obrigado. Nossa, que prato gostoso de comida. Isso, porque eu não tive tempo, viu? Porque olha, minha vida está corrida. Você não consegue só agradecer. Ela tem que falar alguma coisa.
Não, mas eu coloquei sal demais, coloquei sal de menos. Agradece, só agradece. Depois explica se ficou ruim. Mas geralmente, o padrão é a gente agradecer. Obrigado. Dependendo do elogio, a gente até fala igualmente, às vezes não dá. Tem alguns elogios que a pessoa vai dar para você e se você falar igualmente, ela vai perceber que não é. Mas se você quiser fazer bem para a pessoa também, fala igualmente e depois você conversa com Deus por ter dito algo que não era verdade. Mas é isso, a gente agradece as pessoas. Jesus recebe um elogio. Mas agora tenta ver, esses diálogos de Jesus são interessantes porque parece que sempre está faltando alguma coisa. Porque olha só, Nicodemos chega para Jesus e diz: Rabi, tu és mestre vindo da parte de Deus, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Agora você imagina Jesus dizendo: Nicodemos, pô, obrigado. Poxa, sabe que eu estava precisando disso, viu? Tive um dia pesado, tá sempre bom a gente ouvir alguém, né, valorizando a gente. Obrigado, viu, Nicodemos? Não, a resposta de Jesus Nicodemos fala isso para Jesus. Qual que é a resposta de Jesus para Nicodemos? Nicodemos, te digo em verdade que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Não parece que está faltando alguma coisa? Não é nem porque Jesus não agradece, é porque parece que está faltando alguma coisa nessa conversa. Porque Nicodemos chega e fala uma coisa, ele saúda com um elogio, e Jesus fala: em verdade te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E ao que parece, Nicodemos entendeu, porque ele vai falar: como é que alguém pode nascer sendo velho? E Nicodemos, ele não vai ficar intrigado pensando: onde que esse homem quer chegar? Não, ele entra na conversa. Mas, eu não sei se você já esteve conversando com alguém que está com sono, bem perto de dormir. E quando você está conversando com alguém que está bem perto de dormir, a pessoa fala coisas que... Oi? Você fica tentando entender o que essa pessoa está dizendo. Porque às vezes está numa conversa, e às vezes eu sei disso de mim, e talvez você se identifique com isso. Que às vezes está numa conversa e você quer continuar ali conversando, mas o sono está muito forte. E em algum momento da conversa você apaga. E quando você volta com um tópico diferente de conversa. Quando você volta para a conversa, não é mais a conversa que estavam tendo com você. E isso é terrível. Mas é muito engraçado também quando acontece isso, você está conversando. É ruim, né? Quando você está conversando com alguém e de repente a pessoa vai embora. E ela ressurge das cinzas, trazendo outra coisa. Mas acontece. E dá a impressão que a gente perdeu. O que aconteceu nesse meio do caminho? E essa conversa de Jesus com Nicodemos parece: o que eu perdi? Nicodemos pode ter pensado: será que eu dormi, eu acordei, ele está falando alguma coisa que eu não peguei? Porque está à noite. Será que ele não percebeu o que eu falei? Como que a resposta de Jesus se encaixa com a fala de Nicodemos? Para isso, entenda uma coisa, vamos lá. Existem dois conceitos importantes na resposta de Jesus. O primeiro dos conceitos é nascer de novo. E o segundo é o reino de Deus. Jesus está dizendo: eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus, a gente já entendeu um pouquinho o que é. O reino de Deus é onde Deus é recebido como rei. O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus pode ser um lugar também. Mas o reino de Deus é o reinado de Deus. Todo lugar onde Cristo é recebido como rei, onde alguém se curva diante de Cristo e recebe-o como rei, ali está o reino de Deus. O reino de Deus começou ali. Então a presença do Cristo como rei é o reino de Deus, é a realidade do reino de Deus. De certa forma, a gente pode dizer que o reino de Deus nada mais é do que essa presença de Cristo. Quando a gente pensa no céu, a gente fala das coisas que a gente quer fazer no céu, e não, eu quero ir para o céu, fazer isso, fazer aquilo, e eu acho interessante as nossas ideias de céu, né? Que tem tudo a ver, tá certinho. Mas, o que você quer fazer quando for para o céu? Quando eu for para o céu eu quero encontrar os personagens bíblicos. Que personagem bíblico você quer encontrar?
É para responder mesmo. Fala algum aí. José, olha aí, bacana, José. Tem gente que quer encontrar Davi, gente que quer encontrar... Criança geralmente quer ver Davi, né? Não, quero ver Davi. E eu acho interessante o que a gente quer perguntar. Quando chegar no céu, o que você vai perguntar para Davi? Eu quero perguntar para ele como é que foi matar o Golias. Olha a cabeça do sujeito que está indo para o céu. O cara está indo para o céu e ele quer chegar no céu. A primeira coisa que ele quer perguntar é como é que foi cometer um assassinato. E a gente, mas, ok, nós seremos transformados até lá. Mas essas coisas, não, eu quero encontrar Daniel e quero perguntar isso, perguntar aquilo, e vai ser muito legal. Não, eu quero andar pelas ruas de ouro. Deve ser um negócio diferente mesmo, né? Pensou você caminhar uma rua de ouro e pedras, essas coisas todas que a gente fala sobre o céu. Mas no final das contas, o que tem de mais especial no céu não é isso. Porque sabe que a gente enjoa de todas as coisas. Você se lembra que teve algumas coisas, quando você chegou aqui aos Estados Unidos, talvez, chegou aqui pelas primeiras vezes, tinha algumas coisas que você viu aqui e você ficou, nossa, olha, que coisa maravilhosa. E hoje simplesmente você passa por essas coisas e não faz mais diferença nenhuma na sua vida. A gente se acostuma. O extraordinário, para ele virar ordinário, ele só precisa se repetir na rotina. Tudo que é extraordinário, se repetido na rotina, vira ordinário. Simples. Algo fenomenal. E quando a gente vai, imagina só, a gente está lá e você vai ver Davi a primeira vez. E você vai querer conversar com ele. E você vai ficar enchendo a paciência dele, porque você vai querer que ele fique contando um monte de coisa. E você vai ficar lá no pé dele, vai ficar andando atrás dele. Mas imagina só, porque a gente está falando um negócio que a gente quer passar a eternidade com esse povo todo, né? Eternidade é tempo. Imagina você que depois de 3.000 anos com Davi, Davi chega lá e bate no seu ombro. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Não, Davi, agora não. Depois. Estou fazendo outra coisa aqui. A gente vai começar a esnobar, porque passou. Porque o que tem de especial na eternidade é o eterno. Porque nada que tem prazo de início e prazo de fim é capaz de conferir significado para a eternidade. Se nós estamos indo viver a eternidade, é necessário que alguém eterno confira significado a isso. Logo, o que há de mais especial na eternidade? A presença plena daquele que é eterno. É a única coisa que tem de muito, muito bacana. O resto vai ser legal por um tempo. Mas a gente vai se acostumar, nossos olhos vão se acostumar com os personagens bíblicos, com as ruas de ouro e tudo mais. Com o que os nossos olhos não vão se acostumar? Com o fato de que Deus é capaz de providenciar novidade para todos os dias da eternidade. Todos os dias da eternidade. Mas será que ele consegue? Vai lá e vê. E por que eu estou dizendo isso? Porque o reinado pleno de Deus, a consumação do reino de Deus, quando o reino de Deus não tiver nenhum concorrente, quando esse reino for total, pleno, o que vai ter de especial nesse reino? A presença plena de Deus. Logo, o reino de Deus aqui e agora, que é inaugurado na minha vida e na sua vida, nada mais é do que essa presença do Cristo. E essa presença é importante porque Jesus está dizendo, olha, você precisa ver o reino de Deus, você precisa reconhecer o reino de Deus. Jesus está dizendo para Nicodemos que se ele não nascer de novo, ele não vai conseguir ver o reino, ele não vai conseguir reconhecer o reino. Porque não dá para ver o reino de Deus simplesmente com o olhar normal. Simplesmente com o olhar de um ser humano qualquer. Porque nós não estamos vivendo, e olha só, dizer uma coisa com muito carinho, talvez nem com tanto carinho, sim, só com cuidado mesmo. Nós precisamos entender que nós não estamos vivendo hoje sob o domínio de Deus, como sociedade. O dinheiro americano tem escrito lá, em Deus nós cremos, confiamos. Não confiamos. Você passa aí pelas cidades aí, não sei aqui, no Brasil direto tem uma cidade ou outra e vocês devem se lembrar disso. Você chega numa cidade e tem lá na cidade, Jesus é o Senhor dessa cidade. Não, não é Senhor dessa cidade. Jesus não é Senhor de nenhuma cidade, Jesus não é Senhor de nenhum país. Olhe bem para os noticiários, olhe bem para as decisões que são tomadas cada dia pelos líderes políticos, olhe bem para as pessoas como elas se movem, olhe bem para as famílias, olhe bem para o sistema educacional, olhe bem para o sistema, para todo o sistema que existe, que nós estamos envolvidos, e me diga sinceramente, você acha que Deus é Senhor disso daqui? Não é Senhor.
Não é, Senhor. O mundo opera segundo a lógica do mal. O mundo opera segundo a lógica de morte. O mundo opera segundo uma lógica de egoísmo. O mundo opera segundo uma lógica de arrogância, de orgulho, de avareza. O mundo opera segundo uma lógica de crueldade. É assim. E Deus não é Senhor disso. Então nós estamos, como a própria Bíblia diz, em terreno do inimigo, porque a Bíblia fala, Jesus mesmo falou, olha, Jesus antes de ser crucificado, ele está no Getsemane e ele fala o seguinte, eu preciso ir agora, porque eis aí o príncipe desse mundo. Obrigado. Vai ter mais um, acho. Não, acho que passou. Venci, yeah. Eis aí o príncipe desse mundo. E mais tarde, o próprio Paulo vai falar sobre Satanás como sendo o príncipe das trevas. Nós estamos, muitas vezes, em terreno inimigo. E qual que não é o terreno inimigo? Onde Cristo é rei. Você está em um terreno inimigo, mas você não é terreno do inimigo. Você entende a diferença? Você pode estar se movendo no terreno do inimigo, mas você não é terreno do inimigo, porque Cristo chegou e Ele reina em você. E onde Cristo chegou é o reino de Deus. E nós, quando acaba o culto e nós vamos para a nossa casa e amanhã estaremos em lugares diferentes, nós somos embaixadas do reino de Deus espalhado por território inimigo. E o que a gente faz quando a gente sai daqui? Isso a gente vai conversar na quarta-feira ou quinta-feira, não tenho bem certeza. Na quinta-feira, vai vindo aí, você acerta o dia. Ok, Jesus responde então sobre o reino de Deus. Você não vai conseguir reconhecer o reino, a presença do Cristo, você não vai conseguir reconhecer isso se você não nascer de novo. O que é nascer de novo? Jesus vai falar sobre isso. Nascer de novo não é voltar ao ventre da mãe, como Nicodemos vai responder. Nascer de novo, Jesus diz no versículo 5, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode agora entrar no reino de Deus. Não é só uma questão de ver, é uma questão de entrar. Agora Jesus está dizendo que é uma realidade, o reino de Deus é uma realidade que só é possível entrar e viver essa realidade quem nasce da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito vai ser na história do Novo Testamento e depois da igreja cristã do primeiro século, da igreja cristã do segundo século e até hoje vai ser entendido como o batismo. Nascer da água e nascer do Espírito, porque ao nascer da água nós tomamos como para nós a experiência de Cristo. Que assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, com um novo corpo, assim também, nós, como diz Paulo em Romanos capítulo 6, quando somos batizados, somos sepultados com Cristo e ressuscitamos para viver então agora em novidade de vida. Mas é ao nascer da água e ao nascer do Espírito. O nascer da água é a purificação, o nascer do Espírito é a atribuição do poder que vem do Espírito. Nascer do Espírito, e Jesus agora vai explicar um pouquinho sobre isso. O que significa nascer do Espírito? Nascer do Espírito agora é uma vida, como Jesus vai dizer, guiada pelo Espírito. Porque ele vai falar, olha, o vento sopra, e você não sabe de onde ele vem e para onde ele vai, assim é o nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, ele é guiado pelo Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, e olha só agora o que Jesus está dizendo, aquele que não era nascido do Espírito, ele via de uma maneira. Depois que ele nasce do Espírito, agora ele é guiado pelo Espírito. Ele não mais é guiado pelas suas próprias vontades, ele não mais é guiado pelo ambiente onde ele está, ele não é mais guiado pela cultura vigente do tempo, ele é guiado pelo Espírito. E ele vai falar, olha, aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está dizendo? Nós todos fomos nascidos da carne. Certo? Todos nós aí somos de carne e osso. Se alguém aqui não é de carne e osso, me desculpa, mas essa mensagem não é para você, porque daí eu nem sei o que dizer para quem não é de carne e osso. Mas todos nós somos de carne e osso, nós somos nascidos da carne. Certo? O que a carne nos dá a condição de fazer? De trabalhar, de comer, de beber, de nos relacionarmos uns com os outros, de sofrer, de rir. A carne me dá condições de ver aquilo que toda pessoa pode ver. Agora Jesus vem dizer o seguinte, olha, aquele que é nascido da carne consegue fazer as coisas que a carne proporciona. Jesus não está falando do nascimento da carne como sendo algo negativo. Ele está simplesmente falando como sendo algo básico, primário, simples. Nasceu da carne. Aquele que nasce do Espírito. Agora ele não é mais alguém que simplesmente come, bebe, dorme, trabalha.
Ele é alguém agora que é guiado pelo Espírito. E ele continua comendo, mas agora, ele não só come, ele come guiado pelo Espírito. Ele bebe guiado pelo Espírito. Ele trabalha guiado pelo Espírito. Ele descansa guiado pelo Espírito. O que isso significa? Isso significa que quem nasceu de novo, nasceu do Espírito, agora olha para o mundo, não mais apenas com esses olhos aqui, mas olha para o mundo com um olhar espiritual. E com o olhar espiritual ele se apercebe que existe um reino das trevas e o reino de Deus. Ele percebe que existe a presença do mal, mas existe a presença do Cristo. Ele percebe que todo tempo, todo lugar onde ele anda, existe uma batalha acontecendo. Ele entende que tudo aquilo que a gente vive, todas as nossas experiências, tudo aquilo que a gente faz, tem implicações para a vida espiritual. Qual é o problema da gente? Que a gente dividiu as coisas e nós compartimentalizamos. Eu nem sei se existe essa palavra, mas deve existir. E se não existe, eu vou trocar agora. Nós colocamos as coisas em potes diferentes. Foi bom essa troca de terminologia. Nós entendemos o seguinte: a nossa vida é assim. E é assim que nós aprendemos, porque nós somos herdeiros do pensamento grego. Então, no pensamento grego, como é que a gente entende? Isso aqui é minha família. Tá, aqui estão as coisas da minha família. Nessa caixa aqui eu vou colocar as coisas do trabalho. Nessa caixa aqui eu vou colocar as coisas dos estudos. Nessa caixa aqui tem o lazer. De vez em quando eu vou ter momentos de lazer com a família. Então vai todo mundo numa caixa só. De vez em quando eu vou trabalhar com a minha família. Então eu vou chamar os parentes para trabalhar comigo. Fica numa caixa só. E aí a gente tem uma caixa que é a caixa da vida espiritual. Então, na minha vida espiritual é uma coisa. Minha vida espiritual é vir à igreja, é fazer minha devoção de manhã, é ler um livro bonito, é ouvir uma música sobre Jesus. Isso é minha vida espiritual. Mas minha vida espiritual não tem a ver com o trabalho necessariamente. De vez em quando tem. Quando o trabalho está meio complicado, aí eu vou lá na vida espiritual e abraço, trago a vida espiritual para dentro do trabalho. Quando eu preciso fazer alguma coisa no trabalho que talvez não vai ser lá, nossa, que coisa mais nobre, muito, que eu vou mergulhar muito, então deixa a vida espiritual lá para eu poder fazer a coisa no trabalho com a consciência limpa. Então a gente separa as coisas. No reino de Deus, você pode ter uma caixa do trabalho, você pode ter uma caixa da família, você pode ter uma caixa para cada coisa. Só que precisa entender que tudo isso está dentro de uma caixa só, que é a caixa da vida espiritual. Tudo é espiritual. Aquele que nasce do Espírito, ele é guiado pelo Espírito em tudo. Ele é um pai guiado pelo Espírito, é mãe guiada pelo Espírito, é um trabalhador guiado pelo Espírito, é um estudante guiado pelo Espírito, é um motorista guiado pelo Espírito, é um pedestre guiado pelo Espírito, é filho guiado pelo Espírito, é membro de igreja guiado por Espírito, e a gente precisa de membros de igreja guiado pelo Espírito. Amém. É tudo guiado pelo Espírito. Amanhã eu quero continuar pensando um pouquinho sobre isso com você, e o que significa isso, a partir de Mateus capítulo 6, verso 33, que é o texto onde Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas eu ainda preciso dizer e responder agora, o que isso tem a ver com a pergunta de Nicodemos. Guarda essas coisas todas, a gente vai fechar. Jesus está dizendo: olha, se você não experimentar um nascimento agora do Espírito, você não vai conseguir ver o reino de Deus. Por que Jesus diz isso para Nicodemos? Porque Nicodemos chegou e afirmou: Rabi, bem sei que tu és mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ok. Pergunta: Nicodemos está certo naquilo que ele está falando? Nicodemos, ele tem razão ao dizer que... pensa você, a afirmação de Nicodemos é verdadeira? Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que está em dúvida. Mais ou menos. Na verdade, ela não é verdadeira. Por que ela não é verdadeira? Porque olha só o que ele está dizendo: Rabi, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus. Eu sei que você é um mestre enviado de Deus. Não. Jesus agora, quando Jesus diz para ele: em verdade te digo, se você não pode ver o reino de Deus sem nascer de novo,
É porque o Nicodemos está olhando com o olhar de quem nasceu da carne. E o olhar que nasceu da carne olhava para Jesus e via em Jesus um homem enviado de Deus. Quem nasceu do Espírito seria capaz de fazer como Pedro, que vê que Jesus não é um mestre enviado de Deus. Jesus é o próprio Deus vindo em forma de mestre. São coisas completamente diferentes. Jesus não era simplesmente alguém que Deus levanta como um profeta para falar. Jesus não é simplesmente um mestre que Deus inspira. É o próprio Deus visitando, habitando ali. E agora, por que Jesus responde dessa maneira? Porque se a presença do Cristo é a chegada do reino, o que Jesus está dizendo para Nicodemos é o seguinte: Nicodemos, você acha que sabe quem eu sou? Você acha que porque você me viu mudar água, transformar água em vinho, você sabe quem eu sou? Você acha que porque você me viu falar algumas palavras bonitas, você sabe quem eu sou? Você acha que porque você viu meus milagres, você sabe quem eu sou? Você não sabe nada de quem eu sou. E agora vem Jesus e diz a mesma coisa para a gente. Você acha que você sabe quem eu sou porque você tem uma história na igreja? Você acha que você sabe quem eu sou porque você tem um sobrenome? Você acha que você sabe quem eu sou porque você é a 10ª geração de adventistas? Você acha que você sabe quem eu sou porque você vem à igreja fielmente todos os sábados? Você acha que você sabe quem eu sou porque você faz culto todos os dias de manhã? Você não faz ideia de quem eu sou, porque só sabe quem Cristo é, quem nasce de novo. Só sabe quem Cristo é, quem é guiado pelo Espírito. Quem não é guiado pelo Espírito confunde Cristo com qualquer coisa. Quem não é guiado pelo Espírito confunde Cristo com igreja. Quem não é guiado pelo Espírito confunde Cristo com tradição. Quem não é guiado pelo Espírito confunde Cristo como um amuleto que eu esfrego quando eu preciso de alguma coisa. Quem não nasce, não é guiado pelo Espírito, não sabe quem Cristo é. Jesus está dizendo: só é possível saber quem eu sou, só é possível me conhecer quem é guiado pelo Espírito. Quem nasce de novo, quem nasce do Espírito sabe quem eu sou. Quem nasce do Espírito vê o reino. Quem nasce do Espírito entra no reino. Quem nasce do Espírito é quem é capaz de viver o reino. Porque do contrário, você vai viver o reino das trevas. Porque quem nasceu da carne só consegue reconhecer o reino das trevas. Não tem como se apropriar da realidade do reino de Deus. Tá, beleza. Talvez está aí na sua cabeça: pô, mas bacana. E o que é essa vida guiada pelo Espírito? O que é uma vida de alguém que nasceu do Espírito? Essa é a nossa conversa de amanhã. Mas deixa eu só compartilhar com você uma coisa que aconteceu vindo para cá. Não vindo para cá agora à noite. Vindo para cá... vou contar. Não preciso dizer exatamente onde foi, né? Olha, eu estava, era tal hora, tal lugar. Tal... foi o seguinte. Quando eu estava vindo para cá, eu tenho aprendido algumas coisas com algumas pessoas muito especiais. Tenho um amigo, Rodrigo, um cara que eu tenho a convicção que nasceu de novo. Um cara que é guiado pelo Espírito. Estar perto dele é estar sentindo a presença de Deus. E eu tenho aprendido algumas coisas com ele. E tenho aprendido mais por aquilo que eu vejo ele fazer do que necessariamente por aquilo que ele fala. E algumas coisas que eu tenho aprendido nessa ideia de ter uma vida guiada pelo Espírito. Uma vida guiada pelo Espírito, na minha experiência, tem sido uma vida onde eu permito e onde eu convido Deus para me ajudar a reconhecer as oportunidades de fazer com que o reino dele seja visto pelas pessoas. Na minha experiência, eu tenho tentado viver o reino de Deus entendendo que cada momento é um momento onde eu posso mostrar ou o reino de Deus ou o reino do Tiago. Eu posso mostrar, quando as pessoas se encontram comigo, eu posso mostrar quem eu sou. Mas eu também posso mostrar quem ele é. E vindo para cá, estava no aeroporto, eu fiquei um tempinho no aeroporto. E eu comecei a pensar e falar com Deus. Estava lá, umas conversas com ele. Meu inglês é bem limitado. Eu tenho tido conversas um pouquinho mais substanciais assim, em inglês, com a Bia e com o Arthur. Mas eu peguei e comecei a escrever frases que a gente usa geralmente em oração. Escrevi no Google, traduzi e deixei um bloco de notas com um monte de frases de oração escritas. E eu falei para Deus: Senhor, se o Senhor colocar alguém na minha frente, se o Senhor me der a oportunidade de abençoar a vida dessa pessoa com uma oração, eu quero pelo menos saber como orar.
E assim foi. Sentei no avião, sentou do lado de um casal, e a senhora mora em Washington, e ela sentou do meu lado e ela me viu lendo um livro. Eu estava lendo um livro que fala sobre discipulado. Ela perguntou: você está estudando? E ela, obviamente, ela perguntou em inglês. Eu falei: poxa vida, já está me desafiando. Mas eu respondi que sim. Ela perguntou o que eu estava estudando. E eu falei para ela: agora eu tenho que explicar para ela, não apenas isso, não apenas assim, eu tenho que explicar para ela que eu estou estudando sobre discipulado, em inglês. Deu certo, acho. Mas eu falei com ela que quando eu falei sobre discipulado, ela perguntou o que era isso. Eu falei: discipulado é o meu desejo de viver a minha vida como Cristo viveu a vida dele. Discipulado, eu aprendo como Cristo viveu e tento viver como ele viveu. Basicamente é isso. E continuamos conversando. Ela não se interessou muito assim pela conversa. Eu também achei bom, porque se ela se interessasse muito ia ficar meio difícil. Então, já que ela não se interessou muito, bora comer o jantar e assistir um filminho. Ela ficou lá. Meio da noite, eu acordei e estava ali pensando e pensando assim: tá, agora eu preciso voltar a dormir. Sabe, eu acordei para voltar a dormir. Mas eu acordei, ela acordou também. Mas ela acordou animada. Ela acordou animada e ela resolveu resgatar o assunto. E eu comecei a continuar. Aí agora a gente continuou conversando com uma certa dificuldade. Eu acho que ela estava entendendo, nunca saberei disso. Mas eu sei que quando terminou, a gente já estava quase chegando. A gente já emendou a conversa com o café da manhã. E a gente já estava chegando. E ela falou que foi um prazer e tudo mais. Eu falei: obrigado. A gente falou de outras coisas também. E eu lembrei, tudo que eu falei para ela eu não me preparei para falar. Mas eu estou preparado para orar. Então isso eu vou fazer. E eu pedi para ela: antes de acabar o voo, posso orar com a senhora? Ela se assustou. Eu vi que ela regalou assim. Ela perguntou o que eu estava falando. Eu falei: eu posso orar com a senhora? Ela olhou para o marido. Eu falei: tá, oro com os dois, por problema, né? Posso orar? Daí ela falou que podia. E eu falei assim: tem alguma coisa que a senhora gostaria que fosse assunto da minha oração? E eu orando para que não fosse nada muito complicado, né? Que ela não falasse um termo técnico de uma doença muito complicado. Mas ela falou do que ela queria, umas questões de família, e eu orei por ela. Quando eu terminei a oração, ela me agradeceu e seguiu embora. E não sei qual é o efeito disso na vida dela, eu sei do efeito disso na minha vida. E eu falei com Deus, falei: Senhor, obrigado por essa oportunidade. E aí eu percebi que precisava dar uma trabalhadinha um pouquinho melhor nessa oração aí que eu escrevi. Dei uma trabalhadinha depois. E aí onde eu quero chegar na história de hoje. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava descobrindo algumas coisas que tinha na cidade. E aqui em Richmond tem um museu do Holocausto. Não sei quantos vocês conhecem, eu fui lá conhecer esse museu. Estava muito agitado, tinham 3 pessoas. E quando eu cheguei, o rapaz falou: olha, antes de você começar a altura, é bom que você assista o vídeo lá, são 30 minutos e tudo mais. Sentei, e quando eu sentei para assistir o vídeo, tinha uma mãe com 2 filhos, quase adolescentes. Assisti, eles saíram antes de mim, eu fui embora logo na sequência. Só que eu acabei meio que fazendo o trajeto do museu junto com eles. E eu fiquei impressionado de ver aquela mulher, ela parava em todas as coisas e ficava explicando para os filhos algumas coisas. Ela lia e explicava, e falava da Segunda Guerra, falava do nazismo, falava disso, daquilo, ela começava a explicar muitas coisas. E eu fiquei sinceramente impressionado com aquilo. E aí, em algum momento, eu parei, olhei para ela, passei bem perto dela e falei assim, pedi licença, e falei para ela: olha, eu sou brasileiro e no Brasil a gente tem costume de falar com desconhecido. Então, eu só queria dizer para a senhora que eu te dar os parabéns, eu achei sensacional o fato da senhora estar tomando tempo para ensinar isso. E eu falei para ela assim: eu acho que a senhora não faz ideia do legado que a senhora está deixando para os filhos, de como eles serão pessoas talvez diferentes, mais sensíveis, só por isso que a senhora está fazendo.
E ela agradeceu e tudo mais. E eu falei assim, olha, que Deus abençoe. Eu olhei pro menino e para a menina e falei, olha, que Deus abençoe vocês também. E falei para ela, eu vou orar por você e eu vou orar por vocês também. Que Deus abençoe vocês. Só que quando eu falei eu vou orar, eu não falei eu vou orar agora. Eu falei, eu vou orar na minha vida. Eu vou orar por você. Quando eu falei eu vou orar por você, ela pegou a mão dos filhos e... Eu falei, não. A gente estava vendo, tem um segundo andar lá no museu, que é um andar que está dedicado agora a Auschwitz. E ali no meio das fotos de Auschwitz, a gente deu a mão para a família e nós oramos. Eu não sei o impacto dela, na vida dela, só que eu ouvi uma coisa que ela falou quando terminou. Quando terminou a oração, amém, 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 todo mundo, amém. Só isso que eu consigo dar medo agora, tá bom? Obrigado. Eu estava saindo, ela agradeceu, e quando ela, e ao agradecer, ela falou que ficou feliz, e eu tinha falado para ela do legado que tinha deixado para os filhos, ela falou assim, acho que você também deixou alguma coisa, porque eu nem lembro quando foi a última vez que nós oramos. Eu não estou dizendo para você que eu sou algum... Não vai seguir, não precisa seguir aquilo que eu estou fazendo. Mas eu tenho, na minha experiência, buscado ao máximo que Deus me guie para ver que toda pessoa que passa pela minha vida é uma oportunidade que eu tenho de apresentar o reino de Deus. Amanhã, não estou falando amanhã à noite, amanhã durante o dia, você vai entrar nas mesmas casas, talvez, que você entra às quartas-feiras. Talvez você vai ver as mesmas pessoas que você vê. A minha pergunta é, por que amanhã, por que hoje ainda você não ora para que o Espírito Santo lhe guie? E ele talvez coloque no seu coração o desejo de, não digo nem de orar, de forma que todos vejam, mas ore pelas pessoas que passarem pela sua vida amanhã. Fale com Deus sobre elas. Vocês talvez entrem em casa de pessoas que você sabe dos conflitos que eles têm, sabe das lutas que eles têm. Ore por eles. Ore pelos seus colegas de trabalho. Amanhã, ao sair, diga, Senhor, eu não sei muito bem o que é isso, mas eu quero ter o dia hoje guiado pelo Teu Espírito. E talvez no ser guiado pelo Espírito, você vai ver que Deus vai te colocar em situações das mais diferentes, inclusive em situações que você não quer passar. Talvez Deus vai te colocar diante de pessoas que já te fizeram mal, talvez Deus vai te colocar diante de pessoas que vão te tratar mal, e quando Ele te colocar diante dessas pessoas e a sua vontade vai ser reagir, a vida guiada pelo Espírito é a vida em onde a gente não dá aquilo que as pessoas merecem, mas a gente dá da misericórdia que a gente recebeu. E talvez você vai ser desafiado pelo Espírito a dar uma resposta branda a alguém que te atacar. Talvez amanhã o Espírito vai te desafiar a compartilhar de Jesus com alguém que você sempre está junto, mas nunca teve oportunidade de falar. Talvez amanhã o Espírito vai te mexer de uma maneira e falar assim, pessoal, você vai chegar para a sua família e vai falar, ô povo aqui de casa, vocês não acham que está faltando um pouco de Jesus aqui na vida da gente, não? Vamos levar a sério um pouquinho algumas coisas? Vamos começar a orar junto? Vamos começar a buscar Deus junto? Não precisa falar desse jeito, porque pode ser que o pessoal não goste muito. Mas talvez seja isso. Talvez o Espírito está incomodando você. Talvez o Espírito está incomodando a gente como família, a buscar a Deus como família. E talvez na rotina. A gente tem colocado tudo na nossa rotina e tem tido espaço para tudo na nossa agenda, mas não tem tido espaço para a gente orar, falar com Deus. E talvez Deus está colocando no coração de você que é pai e mãe, que você antes de dormir todos os dias, agora você precisa começar a se ajoelhar no colchão, do lado da cama do seu filho e clamar a Deus por ele. Porque seu filho está vivendo no reino de trevas. E ele precisa se render o mais cedo possível ao reino de Deus. Eu não sei o que o Espírito vai colocar no seu coração. Mas se ele colocar, permita-se ser guiado por ele. Porque quem é guiado pelo Espírito compreende, vê o reino, entra no reino e vive o reino de Deus. Eu espero que Deus te abençoe. Hoje a gente vai orar, pedindo a bênção de Deus pela nossa noite. E pedindo a Deus para que Ele nos ajude a aceitar esse convite de uma vida guiada pelo Espírito. Amanhã eu quero compartilhar um pouquinho mais disso com você. Mas por agora, vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que você, como eu tenho dito, tem algumas coisas, tem algumas orações que eu não posso fazer por você, que só você pode fazer.
E eu queria que você orasse hoje, de forma bem especial, para que Deus... Você não precisa necessariamente saber como é que Deus responder essa oração. Mas eu queria que você dissesse para Deus. Você não vai orar pela vida. Você vai orar só pelo dia de amanhã. Você vai orar e dizer o seguinte: Senhor, eu quero entregar ao Senhor minha quarta-feira. A quarta a gente entrega na quarta, né? Na terça-feira. É a segunda vez que eu falo quarta, então, né? Porque eu falei quarta, vocês me corrigiram naquela hora, vocês me deixaram errar assim, sozinho. Então você vai orar a Deus pela terça-feira. E você vai dizer: Senhor, eu quero que nessa terça-feira, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Eu quero que o Senhor me leve para os lugares. Eu não estou dizendo que você vai ficar amanhã, vai acordar parado, você vai falar: Senhor, me leva. Não. Você vai seguir essa rotina. Mas você vai permitir que os seus passos, você vai pedir: Senhor, eu quero que meus olhos se abram, de tal maneira que eu consiga entender cada momento, cada oportunidade, como uma ocasião em que eu posso mostrar o Teu reino. Eu quero amanhã viver um dia guiado pelo Teu Espírito. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, porque eu já te falei, o Espírito às vezes coloca a gente em umas enrascadas. E eu vou falar dessas enrascadas um pouco melhor amanhã, mas por hora a gente vai fazer essa oração. Você pode orar por isso? Feche seus olhos. Eu vou te dar uns instantes para você orar, para que Deus amanhã te dê uma terça-feira guiada pelo Espírito. E depois a gente ora junto. Pai, nós te agradecemos pelo Teu amor e pela Tua bondade. Agradecemos ao Senhor porque nós podemos viver essa experiência de nascer de novo. Alguns de nós já passamos, inclusive pela experiência do batismo. Outros não, mas em algum momento o Senhor ainda dará essa oportunidade a esses que ainda não viveram essa oportunidade. Mas hoje nós pedimos ao Senhor, porque nós queremos essa vida guiada pelo Teu Espírito. Nós queremos que o Senhor dirija os nossos passos, que o Senhor nos diga como precisamos funcionar, agir, onde devemos ir. Não apenas como algo... Nós não queremos simplesmente a mística de saber se vamos pelo caminho A ou pelo caminho B. Mas nós queremos que o Senhor nos guie de tal maneira que a gente consiga fazer as mesmas coisas que fazemos todos os dias. Mas o nosso coração, que o nosso coração esteja aberto para que o Senhor fale a nós de muitas maneiras durante o dia de amanhã. Nós queremos perceber em cada ocasião do nosso dia uma oportunidade para fortalecer a nossa decisão de viver o Teu reino, a nossa decisão de apresentar o Teu reino às outras pessoas. Nós não queremos amanhã olhar para os acontecimentos apenas com os nossos olhos. Nós queremos olhar para as pessoas com os Teus olhos. Nós queremos nos encontrar com as pessoas e nesses encontros, queremos que essas pessoas se encontrem com um pouquinho do Senhor quando passarem pela nossa vida. Pai, hoje nós aceitamos o convite do Senhor de nascer de novo para poder ver o Teu reino. Abra os nossos olhos e ajude-nos a compreender a realidade desse reino que está começando em nós, mas que talvez a partir de nós também poderá começar na vida de outras tantas pessoas. Pai, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Abençoe-nos, ajuda-nos, ensina-nos e guia-nos pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, o Rei do Reino. Amém. Que Deus abençoe a todos.